Bom dia, pessoal! Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o continente africano, que é um continente bem especial, porque ele foi o primeiro a ser habitado por seres humanos do mundo inteiro. E também hoje eu vou falar da história, vegetação, relevo, hidrografia e o clima. E agora vamos chamar nossos repórteres Ana Júlia, Gabriel, Daniel e Giovana. Bom dia, meu nome é Giovana e eu vou explicar sobre a história da ocupação da África. Os estudos indicam que os primeiros hominídeos surgiram no continente africano há cerca de 200 mil anos e depois eles foram migrando para os outros continentes. Assim, a África teria sido o primeiro espaço a ser ocupado pelos seres humanos. Mas também com os fósseis, com os sítios arqueológicos, eles descobriram que o primeiro espaço, o primeiro agrupamento foi no centro-sul da África. E depois eles foram migrando por causa da água, do alimento, da caça, do abrigo. E também tem vários povos na África. E cada povo tem a sua cultura, o seu jeito de ver, o seu jeito de falar, a sua comida. Eles não são iguais, eles são diferentes. Agora eu vou passar para o Gabriel. Oi, meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar sobre os grandes reinos e impérios africanos. Na África tem vários tipos de povos. Um deles é a civilização egípcia, mas também tem outros, como o Império Núbio e o Império Axum. No sul do Egito, no norte do Sudão, lá no deserto do Saara, fica a civilização Núbia, onde eles criaram diques e canais de irrigação que passam pelo rio Nilo para eles ajudar na agricultura. Lá também tem pirâmides muito grandes. Já no Império Axum, ele está localizado no chifre da África e no leste do continente. É um dos 4 maiores impérios. E também é importante lembrar que foi ele que deu origem ao Império Etíope. Agora eu vou passar para o Daniel para ele explicar melhor. Bom dia, meu nome é Daniel. Eu vou falar da África do século XV ao século XVI. No século XV iniciaram-se as grandes navegações por parte de Portugal e Espanha, com o objetivo de chegar às ilhas. Como esse trajeto poderia ser muito longo, Portugal e Espanha começaram a colocar pontos fixos na África denominados de feitorias. Viram o Cabo da Boa Esperança e, finalmente, Vasco da Gama teria completado sua viagem pelo sul da África, atingindo as Índias. Os portugueses finalmente chegaram ao Golfo da Guiné, atracaram em Angola e Bartolomeu Dias finalmente teria chegado ao extremo sul da África. Os locais denominados feitorias foram muito importantes para essa travessia, porque começaram a comercializar iguarias e capturar nativos à força para escravizar nas suas colônias americanas. Esse comércio era muito lucrativo e trazia muitos africanos à força para as Américas. Agora eu passo para Ana Júlia. Olá, meu nome é Ana Júlia e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a história da África. No século XIX, as colônias americanas já estavam libertas dos europeus e com isso também teve a libertação e proibição de venda de escravos. Então, a África, que já havia sido moldada para atender às demandas dos europeus, precisou ser moldada novamente para conseguir se encaixar nesse novo mundo. Então, depois da Segunda Revolução Industrial, houve a partilha da África, que foi quando alguns países da Europa estavam disputando por alguns territórios africanos. Essa partilha foi consolidada na Conferência de Berlim, onde alguns países dividiram a África para que cada um tivesse um pouco do território, assim fazendo com que evitasse discussões entre esses mesmos países. Como consequência, a atual divisão da África, ela tem muitas linhas retas, porque se dá a primeira divisão que tem. Estamos de volta, pessoal. E agora vamos falar sobre a hidrografia. E com certeza vocês já ouviram falar do Rio Nilo, um dos maiores rios do mundo inteiro, que você já deve ter ouvido falar, porque ele ajudou ao Império Egípcio a subir. E hoje é encontrado lá no Egito e no Sudão, por volta daquela área. E para falar mais desse assunto, a gente vai chamar os repórteres Marcelo, Isabelle, Ana Luísa e Enzo. Agora, fique com eles. Olá, meu nome é Enzo e eu vou falar sobre a geografia da África. A África é o terceiro continente com mais expansão, ou seja, com 30 milhões de quilômetros quadrados. E também é o segundo continente com mais população,
com cerca de 1 milhão de pessoas. Eu sou a Isa e eu vou falar um pouco sobre o Rio Nilo. Ele tem 6.850 quilômetros e o volume dele é de 3.100 metros cúbicos. Ele nasce no Lago Vitória e deságua no Mar Mediterrâneo. O Rio do Congo tem 4.600 km de extensão e fica na África Oriental. Ela passa pela República Democrática do Congo e cruza 2 vezes a linha do Equador e deságua no Golfo da Guiné. O Rio Zambeze tem 2.750 km de extensão. Ele é o rio mais importante da África Meridional. Ele encontra sua nascente ao nordeste da Zâmbia e faz fronteira com Zimbábue. Atravessa Moçambique e deságua no Rio Índico. Vamos falar agora sobre o Rio Níger. Ele tem 4.134 quilômetros de extensão e a nascente dele é na Fonte de Jalon. Na África, os países que ele passa são Mali, o Níger e a Nigéria. E o deságue dele é na Guiné. Ele é o terceiro maior rio da África e ele ocupa várias espécies de peixes e também uma importante meio de transporte. Eu sou a Ana Luísa e eu vou falar sobre a importância do Rio Nilo. O Rio Nilo banha cerca de 2.000 quilômetros da área desértica do Saara, no Sudão e no Egito, permitindo o reabastecimento de cidades e de cultivo agrícola. O Egito depende desse rio para se desenvolver. Na antiguidade, quando havia enchentes, ele subia até 6 metros, fazendo com que fertilizasse suas margens. Por isso a expressão que o Egito é uma dádiva do Nilo. Mas como toda dádiva, também é um problema. Por causa dessas enchentes, foram feitas barragens. Um tratado em 1929 fez com que o Sudão e o Egito ficassem com quase toda a posse dessas águas. Mas isso não é suficiente ao Egito e, futuramente, poderá causar uma grande guerra civil pela posse das águas. Voltamos, pessoal. E agora, vamos falar do clima do continente africano. Tipo, quando vocês pensam em África, além de pensar em fome e coisas ruins, vocês também pensam em calor, porque lá é muito, mas muito quente. Principalmente o deserto do Saara, vocês lembram por causa disso. Que lá é tão quente que dizem que dá para fritar um ovo no chão. Quem vai falar melhor sobre esse assunto vai ser Maria Eduarda, Guilherme Buissa, Emily e Davi Borges. Agora fique com eles. Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre a África. Então, o continente africano está quase todo situado na zona tropical, o que faz com que grande parte dos países apresentem temperaturas elevadas, com médias térmicas mensais geralmente acima de 30 graus Celsius. Os climas variam do Equador, passando pelo Mediterrâneo e chegando ao desértico. Na região próxima à linha do Equador, ocorre um grande volume de chuvas, onde também se encontram grandes áreas florestais densas, opondo-se quase à ausência de umidade nas áreas desérticas, ao norte e ao sul do continente. Agora vamos dar continuidade ao clima do continente africano. O clima tropical é quente com invernos secos e domina quase inteiramente as terras africanas. As temperaturas médias presentes oscilam entre 22 graus e 25 graus, com índices pluviométricos que atingem até 1.400 milímetros ao ano. Nas regiões onde esse clima predomina, existem 2 estações bem definidas, sendo uma seca e uma chuvosa. Já o clima mediterrâneo manifesta-se em pequenos trechos do extremo norte e do extremo sul do continente, apresentando-se quente com invernos úmidos. Apresenta temperaturas mais amenas. Nessas áreas, as temperaturas variam entre 15 graus e 20 graus. Oi, bom dia! Estamos aqui para falar sobre o clima no continente africano. O continente africano está quase todo situado na zona tropical, o que faz com que grande parte dos países apresentam temperaturas elevadas, com médias térmicas mensais geralmente acima de 20 graus Celsius. Os climas variam do tropical, passando para o Mediterrâneo e chegando ao desértico. Na região próxima à linha do Equador, ocorre um grande volume de chuvas, onde também se encontram grandes áreas florestais densas, opondo-se a quase a ausência de umidade nas áreas desérticas ao norte e do sul do continente. Agora eu vou entrar com mais detalhes sobre o continente africano. O clima equatorial se faz presente na porção próxima à linha do Equador, na região da África Central, apresentando temperaturas médias que variam entre 25 e 30 graus Celsius.
e índices pluviométricos elevados entre 2.000 e 3.000 milímetros ao longo do ano, praticamente sem estação seca. Nas áreas sob domínio do clima semiárido, as chuvas são escassas e irregulares. Ele forma uma área de transição com os climas. Estamos de volta e agora a gente vai falar sobre o relevo do continente africano, que desde antigamente, muito tempo atrás, sempre foi planaltos, que são montanhas, planos altos, como o nome já diz, planalto. A melhor pessoa para explicar é Abidiel, Pedro Lucas, Pedro Marcelo e Luiz. Agora, fique com eles. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos os telespectadores. Agora eu vou falar um pouco sobre a cadeia do Atlas. Ela se inicia aqui e acaba aqui de extensão. Ela tem 2.400 metros e de altitude ela tem 4.000 metros. E por conta dessa altitude toda, ela impede que o vento da África passe para o continente europeu. Aí nisso, por conta disso que o continente europeu é mais gelado que o continente africano. E aqui embaixo tem o deserto do Saara. Na porção centro-ocidental encontra-se um agrupamento de montanhas formadas em eras geológicas mais antigas, fazendo com que ele seja baixo devido ao desgaste ao tempo, com erosão, chuva, entre outros. Tendo como seu integrante os montes Adamadoui e Maciço. Já na porção centro-oriental, encontra-se um agrupamento montanhoso formado por atividades vulcânicas no chifre da África, onde se encontram os picos mais elevados do continente, tendo como principal integrante o Vale do Rift. Agora vamos falar da região mais pro sul, que onde se encontra a maior montanha de lá, que é a Montanha dos Dragões, que o pico mais alto que tem lá se chama Tapana, que é uma montanha que tem uma altitude mais de 2.000 metros. Estamos de volta para poder falar sobre Ué, tô escutando esse barulho? Mentira! É a savana africana! Agora, é sobre isso que a gente vai falar. Um lugar magnífico, deve ser uma maravilha ir visitar lá. Com elefantes, girafas, leões, tudo que há de bom. É uma maravilha lá. Em falar nisso, vocês sabiam que a maior parte do continente africano tem estepes e savanas? E agora, quem vai falar sobre isso é Arthur César, Guilherme Arthur, Davi Henrique e Lucas Belém. Agora, fique com eles. Bem-vindos ao jornal Africa News. Vamos apresentar sobre a vegetação no continente africano, como a savana, a vegetação desértica, a floresta tropical. O apresentador Arthur César vai falar um pouco sobre a savana. Boa tarde. Hoje vou explicar sobre a savana, localizada no norte e sul da África, nas florestas tropicais. A savana é denominada mais de gramíneas, árvores de pequeno porte e arbustos. A árvore dela tem ramificações grandes, pois ela precisa captar a água. E também o seu caule também é muito grosso junto ao seu tronco, pois ela precisa ser forte para aguentar certos ventos ou temporadas de calor. Como vimos na minha apresentação anterior sobre o clima da savana, agora vamos explicar onde é localizado o clima desértico e sobre a sua vegetação, como ela é e como ela foi formada, com Lucas Belém. Bom, agora nós vamos apresentar a vegetação desértica da África. Ela é localizada no sul da África e ela pode ser encontrada em países como África do Sul e Angola. Ela também é encontrada em regiões onde tem pequenos cursos de rio. Ela é composta por pequenos arbustos e secos espalhados. Agora, vamos para a floresta equatorial. Agora eu vou falar sobre a floresta equatorial. Ela é presente na região central do continente africano e é composta por uma vegetação fechada e densa. E ela é influenciada pelo alto índice de chuva e umidade. Na região, ela consta com árvores de grande porte. Pessoal, agora a gente acabou tudo que tinha que falar. Você deve ter entendido tudo, porque nós trabalhamos de noite para poder trazer esse conteúdo para vocês, aí que estou assistindo.
E obrigado pela compreensão, obrigado por terem assistido. E tchau!